Este vídeo é um oferecimento do Harding Technology Group. Conheça a Harding, uma empresa alemã que vem revolucionando a conectividade ferroviária desde 1945. Como uma empresa 100% familiar, Harding se tornou um parceiro de confiança ao longo de 78 anos. Sua presença global e histórico comprovado conquistaram a confiança de operadores e fabricantes ferroviários em todo o mundo. Seus especialistas conhecem os desafios do setor ferroviário e, por isso, oferecem conectores, cabos e componentes de rede avançados feitos para sistemas ferroviários modernos. Seus renomados conectores manuais e cabos de alto desempenho garantem conexão perfeita e confiável, assegurando o funcionamento suave dos veículos ferroviários às aplicações ao longo da via. Mas Harding não se limita à conectividade. Na Harding, eles impulsionam ativamente a tecnologia ferroviária. As soluções deles incluem sistemas avançados de controle de trens, sistemas de informação ao passageiro e entretenimento a bordo. Ao melhorar a experiência do passageiro, também priorizam segurança e eficiência. Descubra mais sobre o portfólio desta empresa clicando no link na descrição. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Railways Explained. Hoje queremos marcar uma ocasião significativa para o nosso canal, pois estamos nos aproximando da incrível marca de 100 mil inscritos. Para comemorar essa conquista conjunta que todos nós alcançamos em apenas 3 anos, decidimos fazer algo especial e simbólico. Ou seja, preparamos uma trilogia de vídeos dedicada à evolução das ferrovias em seu berço, a Grã-Bretanha. Essa história será apresentada em 3 vídeos, cada um para um período ferroviário distinto, e incluirá muitos detalhes sobre as origens e o desenvolvimento das ferrovias, e como ela passou por nacionalização, privatização e, finalmente, renacionalização na Grã-Bretanha. Neste capítulo, abordaremos brevemente uma era de cerca de um século da introdução das ferrovias ao fim da Segunda Guerra Mundial. Embora alguns considerem o ano de 1825 como a inauguração da linha ferroviária Stockton-Darlington, enquanto outros consideram o ano de 1830 como o início da ferrovia de Liverpool a Manchester. Para marcar o nascimento das ferrovias, é importante entender que seu desenvolvimento foi gradual, não um evento repentino. O nascimento da primeira ferrovia pública totalmente movida a vapor do mundo, que transportava tanto passageiros quanto cargas, surgiu como resultado de uma longa evolução marcada por 2 fases distintas. A primeira fase foi o desenvolvimento e a utilização dos trilhos puxados por burros, que remonta a séculos antes do sistema ferroviário público. Já no século XV, trilhos de madeira eram instalados em minas na Alemanha, Alsácia e Lorena. No início do século XVII, estradas de vagonetes puxados por cavalos começaram a operar nos campos de carvão ingleses, uma prática inicialmente introduzida por mineiros alemães no distrito de Latte durante o século XVI. Essas primeiras estradas de vagonetes mostraram-se vantajosas para o transporte de carvão devido ao atrito reduzido proporcionado pelos trilhos e a possibilidade de aproveitar a gravidade em declives suaves. O século XVIII testemunhou a substituição das rodas de madeira por rodas de ferro fundido, diminuindo ainda mais o atrito e aumentando a eficiência. Como os trilhos de madeira exigiam substituição frequente, a introdução do ferro fundido proporcionou maior durabilidade e menor atrito, permitindo que cada cavalo puxasse cargas mais pesadas. O século XIX trouxe então uma mudança monumental, e essa é a nossa segunda fase, impulsionada pela integração da energia a vapor nas ferrovias. Destacamos que, quanto às ferrovias, os britânicos não foram pioneiros em grandes inovações de engenharia civil. Eles logo se destacaram como líderes no desenvolvimento da invenção central que, integrada às ferrovias, criou um novo modo de transporte, a máquina a vapor.
A primeira máquina a vapor funcional construída por Thomas Newcomen em 1712 foi uma invenção revolucionária, apesar de ser inadequada para a locomoção devido ao seu tamanho enorme e à potência limitada de 5 cavalos. Além disso, sua incapacidade de gerar movimento rotativo limitava sua utilidade como locomotiva, relegando-a predominantemente ao bombeamento de água em minas de carvão. Vamos ser claros aqui. 3 aspectos fundamentais foram essenciais para o surgimento dos trens movidos a vapor. A eficiência das máquinas a vapor melhorou progressivamente com o tempo. Um avanço fundamental foi a introdução do condensador separado por James Watt em 1765. Em segundo lugar, James Watt patenteou a engrenagem solar e planetária em 1781. Permitiu que as máquinas a vapor gerassem um movimento rotativo crucial, suave e contínuo necessário para a propulsão das máquinas. Por fim, Richard Trevithick elevou a tecnologia ao inventar a máquina a vapor de alta pressão, aumentando a geração de energia e a eficiência enquanto reduzia o tamanho do motor. A contribuição monumental de Trevithick chegou em 1804, com a primeira locomotiva movida a vapor do mundo, que puxou 10 toneladas de ferro e 70 homens por 16 quilômetros a uma velocidade modesta de 4,4 km por hora. Embora Trevithick tenha sido crucial no desenvolvimento das ferrovias, George Stephenson tornou-se a figura preeminente nesse campo. Stephenson passou a usar trilhos feitos de ferro forjado, que podiam suportar o peso dos novos trens. O momento de glória de George Stephenson chegou com a inauguração da ferrovia Stockton-Darlington, em 1825, administrada por uma empresa que levava o mesmo nome. Apesar de seu comprimento modesto de 43,5 quilômetros, essa linha representou uma conquista monumental como a primeira ferrovia pública movida a vapor do mundo. Enquanto a locomotiva de George Stephenson era usada principalmente para transportar carvão, as carruagens puxadas por cavalos, operadas por empresas privadas rivais, eram responsáveis pelo transporte de passageiros. Esse empreendimento catalisou a primeira onda de expansão ferroviária, com o parlamento concedendo autorização para 25 novas ferrovias nos 5 anos seguintes. Uma dessas novas iniciativas, a ferrovia Liverpool-Manchester, com 50 quilômetros de extensão, fez sua estreia em 1830. Essa ferrovia possui uma importância fundamental, pois se tornou a primeira ferrovia pública a utilizar locomotivas a vapor tanto para o transporte de passageiros quanto de cargas. A Rocket de Stephenson foi selecionado após sua vitória nos testes de Rail Hill em 1829, superando outras locomotivas. A Rocket foi a única locomotiva a completar todos os testes com uma média de 19 km por hora, carregando 13 toneladas e atingindo uma velocidade máxima impressionante para a época, a inimaginável marca de 48 km por hora. A grande inauguração em 25 de setembro de 1830 atraiu uma multidão de espectadores, incluindo figuras ilustres como o primeiro-ministro e o Duque de Wellington. Embora inicialmente projetada para cargas, a receita de passageiros constituiu surpreendentes 65% dos ganhos no ano inaugural, mantendo níveis acima de 50% posteriormente. Operando a uma respeitável velocidade de 27 km por hora, a ferrovia Liverpool-Manchester facilitou viagens de ida e volta no mesmo dia para transações comerciais entre comerciantes de Liverpool e fabricantes de Manchester, lançando as bases para uma crescente importância comercial da ferrovia. Após a inauguração bem-sucedida da ferrovia Liverpool-Manchester, iniciou-se um período de expansão que durou 4 décadas. No final de 1830, o Reino Unido tinha pouco mais de 200 quilômetros de ferrovias. No final de 1871, esse comprimento havia disparado para impressionantes 21 mil quilômetros. Na tela, você pode ver o crescimento anual da extensão ferroviária na Grã-Bretanha de 1825 até 1911.
No entanto, houve 3 fases distintas de expansão ferroviária frenética e especulativa. No final da década de 1830, meados da década de 1840 e início da década de 1860. Essas fases ficaram conhecidas como as manias ferroviárias. Como a bolha do mercado de ações, a mania ferroviária seguia um padrão cíclico. A alta nos preços das ações ferroviárias atraía especuladores que, por sua vez, injetavam mais capital, alimentando um ciclo que culminava em um colapso catastrófico dos preços das ações. Qualquer pessoa com recursos ou acesso a empréstimos podia fundar uma companhia ferroviária, levantar fundos e propor um projeto de lei ferroviário ao parlamento. Esses projetos de lei definiam rotas ferroviárias e facilitavam a aquisição de terras. Toda a rede ferroviária britânica foi resultado da iniciativa privada, com apoio governamental e planejamento centralizado mínimos, o que contrastava com outras nações europeias, como França e Bélgica. Promotores e investidores ferroviários ficavam livres para competir pelo controle de terras e rotas, motivados pelo entusiasmo competitivo e pela possibilidade de ganho financeiro. As imagens exibidas na tela demonstram o aumento dramático na construção de ferrovias, que ocorreu ao longo de 3 décadas e passou de conectar um pequeno número de cidades em meados da década de 1830 a todos os principais centros populacionais, portos, polos industriais e regiões ricas em minerais. Após 1870 ramais foram construídos com a intenção de preencher as lacunas da rede. Além disso, queremos ressaltar que o aumento do número de ferrovias paralelas foi fortemente criticado. Alguns estudos indicam que os benefícios sociais atribuídos à extensa rede ferroviária britânica de 32 mil quilômetros em 1914 poderiam ter sido alcançados com uma rede mais eficiente, abrangendo apenas 21 mil quilômetros. Isso significava que o governo britânico precisava estar envolvido no planejamento e na regulamentação da rede ferroviária. Ao duplicar linhas e serviços por toda a Grã-Bretanha, as empresas privadas se tornaram não lucrativas e despreparadas para a crescente concorrência do transporte rodoviário que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial marcou um ponto de virada crucial na trajetória das ferrovias britânicas. Com o início da guerra, o governo assumiu o controle da rede, colocando-a sob a supervisão do chamado Comitê Executivo Ferroviário. O controle durante a guerra mostrou as vantagens de racionalizar as operações entre um número menor de empresas. Com o fim da guerra, tornou-se amplamente reconhecido que as condições anteriores à guerra eram inadequadas para a expansão e gestão exigidas da rede ferroviária. Embora a questão da nacionalização das ferrovias tenha sido proposta já na década de 1830, essa ideia enfrentou rejeição tanto do governo quanto dos proprietários das companhias ferroviárias. Uma solução de compromisso surgiu na forma do Lei das Ferrovias de 1921. Essa legislação trouxe uma reestruturação significativa ao agrupar quase todas as companhias ferroviárias nas chamadas 4 grandes: a Great Western Railway, a London and North Eastern Railway, a London, Midland and Scottish Railway e a Southern Railway. Algumas ferrovias conjuntas operaram independentemente dessa consolidação, como a Somerset and Dorset Joint Railway e a Midland and Great Northern Joint Railway. O Lei das Ferrovias, de 1921, foi concebido para conter os prejuízos que estavam sendo acumulados por muitas das 120 companhias ferroviárias do país devido à competição necessária, e para preservar certos benefícios que o governo conseguiu ao controlar a ferrovia durante a Primeira Guerra Mundial. Essas mudanças foram um passo importante para a coerência organizacional, mas não resolveram sozinhas o desafio da lucratividade. As ferrovias enfrentaram dificuldades para competir nos anos 1920, principalmente com o rápido crescimento do transporte rodoviário.
Isso se deveu à proliferação de veículos excedentes de guerra, assim como à construção subsidiada de novas estradas. O número de passageiros transportados cresceu de forma constante até o início da Primeira Guerra Mundial, após o que houve um período de ausência de dados durante o tempo de guerra. E então atingiu o pico em 1920, quando 2,2 bilhões de pessoas foram transportadas. Devido à expansão do transporte rodoviário, os números começaram a cair. Durante a Segunda Guerra Mundial, a rede ferroviária sofreu poucas mudanças, com só algumas linhas secundárias desativadas. O foco estava na produção de locomotivas de passageiros e de carga capazes de manter 160 km por hora, juntamente com as primeiras iniciativas de eletrificação ferroviária suburbana. A Segunda Guerra Mundial, no entanto, desencadeou algo importante, uma convergência na administração ferroviária, fundindo efetivamente as quatro grandes em uma única entidade para apoiar o esforço de guerra. Esse período registrou um uso sem precedentes, com as ferrovias registrando a maior demanda de sua história. Durante a guerra, apesar de enfrentar bombardeios da Luftwaffe que causaram danos, especialmente em centros urbanos como Londres e Coventry, os danos ao sistema ferroviário britânico foram relativamente menos extensos do que os sofridos por muitos de seus equivalentes europeus. Ironicamente, isso acabou sendo uma desvantagem, pois as redes europeias devastadas tiveram a oportunidade de reconstruir e modernizar tudo do zero. Em contraste, as ferrovias britânicas foram cada vez mais negligenciadas durante a guerra, e a falta de investimento levou a atrasos na manutenção e à deterioração do material rodante. Após a guerra, constatou-se que o setor privado não mantinha a rede ferroviária. Então, em 1948, houve uma grande mudança quando as quatro grandes foram nacionalizadas, criando a British Railways. Esse evento abriu caminho para a transição revolucionária, que será o tema do próximo vídeo em Ferrovias Explicadas. Agradecemos por você ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo e se ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal. E se quiser nos apoiar ainda mais, sinta-se à vontade para se tornar nosso patrono. Até a próxima, tchau!